Muito importante, Mário Fernandes, continuar preso, sobretudo depois desse plano absurdo de assassinato das principais lideranças políticas. Vamos então, tomara que ele delate. Vamos então agora, gente, para um especial da Mídia Ninja sobre o nosso querido deputado Rogério Correia, que eu quero trazer para cá, inclusive no Folha Entrevista. Vamos ver juntos. Em 2024, o deputado federal Rogério Correia desmascarou os bolsonaristas no plenário. O ano começou com uma declaração certeira de Correia ao afirmar que Bolsonaro será preso muito em breve por liderar a trama golpista. Presidente, Bolsonaro vai ser preso. E isso não demora muito. O maior tiro no pé que uma bancada já deu foi a bancada bolsonarista nessa casa e no Congresso, quando pediram que se realizasse a CPMI. E eu tenho aqui um resumo do relatório da CPMI do golpe, cujo primeiro e o principal indiciado é Jair Messias Bolsonaro, cujo cálculo da CPMI são 29 anos de prisão pelos delitos cometidos de tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito através de um golpe. Bolsonaro, sabendo da prisão, tentou fugir. A Polícia Federal tomou dele o passaporte. Então, Bolsonaro não pode fugir. Então, ele chamou mais um ato golpista agora para tentar demonstrar força e ameaçar o país novamente com atividades golpistas. Tem bolsonarista que está dizendo que vai lá. Eu estou torcendo para ver a lista de todos que vão lá. Estou torcendo para o governador Zema aí tirar a máscara, vestir a máscara do golpe, para que o Supremo saiba exatamente quem é o governador Zema. E assim vários deputados e deputadas desta casa também. Mas Bolsonaro agora pediu para não ir. A Polícia Federal disse, você tem que vir. A Polícia Federal já sabe de tudo, muito mais do que a CPMI. O Bolsonaro então diz, vou ficar calado. Por que ele está dizendo que vai ficar calado? Porque se ele falar, ele vai preso. Em maio, Correia não deixou barato a acusação falsa do cabo Gilberto Silva contra Lula e relembrou falas machistas e misóginas de Bolsonaro contra as mulheres. O presidente já ouviu falar que o peixe morre pela boca? É engraçado, né? Eu acho engraçado bolsonarista vir aqui falar em estupro de mulher e querer saber a posição do governo do presidente Lula. Sempre fomos contra qualquer violência contra as mulheres. Agora, quando eu digo que o peixe morre pela boca, é porque quem veio aqui falar de estupro em mulher, incluiu de uma deputada, e disse que não estuprava porque ela era feia, sabe quem foi? Jair Messias Bolsonaro, o cara mais machista e mais mau caráter que já se viu nessa nação presidindo o país. Isso eles esquecem. Mas não se esqueçam, deputados, que foi exatamente Jair Bolsonaro quem tratou uma deputada com questão de estupro. Então, engolem um pouco as palavras para que a gente não relembre o passado desse sujeito que um dia governou o Brasil e que está prestes a ser preso, viu? Já existem 3 processos no Supremo e agora uma sinalização boa. Isso porque ainda tem 3 crimes dos quais ele não escapará com toda certeza. O primeiro deles é falsificar cartão de vacinação. Imaginem, pessoal, um presidente da República viajar para os Estados Unidos com um cartão falso, que ele participou, pediu que falsificasse o cartão de vacinação. Isso tudo para dizer que Covid não era um problema, que era uma gripezinha, e nós vimos centenas de milhares de pessoas, 700 mil pessoas, morrendo por causa do Covid. E o presidente da República debochando das pessoas na época. Bolsonaro ria, dizia que não era coveiro, tossia imitando pessoas sufocadas pelo Covid, lembram disso? E aí ele vai aos Estados Unidos com cartão falsificado de vacina, porque ele falava contra a vacina e dava cloroquina para EMA, debochando do povo brasileiro. Este era o presidente que tivemos aqui, uma pessoa que descuidou do povo, maltratou o povo, será punido por falsificar o cartão de vacina e também pelo genocídio que cometeu contra o povo durante a pandemia. Mas se querem falar mais sobre o que era esse monstro que governou aqui e falar de corrupção, lembre-se do roubo das joias. Esse já está com o inquérito praticamente pronto. Agora, com auxílio também nos Estados Unidos do FBI. O FBI está lá com todo o processo, que ainda está sigiloso, e descobriu mais coisas
sobre as joias que foram roubadas do Brasil e negociadas nos Estados Unidos. Lembram disso? Isso foi muito falado. E agora o processo, o inquérito está lá, com o Xandão, ministro Alexandre de Moraes, está lá com o inquérito das joias, o chamado roubo das joias. Roubo de joias importantíssimas que vieram das Arábias, diretamente para a ex-primeira-dama. Aguardem este inquérito, que será bombástico. O FBI já avisou que será bombástico. E existe ainda o inquérito do golpe de Estado, a tentativa de golpe. Este que foi criado uma CPMI a pedido dos bolsonaristas, e a CPMI, a pedido dos bolsonaristas, concluiu no relatório aprovado que Bolsonaro foi o principal responsável pela tentativa de golpe. Nunca vi um deputado do PT dizer aqui que iria estuprar alguém, como fez Jair Bolsonaro em relação a uma deputada. Isso está gravado, colocado. Aqui, aliás, é o mesmo que veio aqui também dizer que, dando glórias ao torturador Brilhante Ustra, que torturou a presidenta Dilma Rousseff, outra mulher maltratada por um torturador que foi elogiado pelo ex-deputado Jair Bolsonaro aqui no plenário dessa casa. Então, pessoal, cuidado com as lembranças. Quando falarem, lembrem do passado um pouquinho para não passarem tanta vergonha. Após discurso vexatório de bolsonaristas sobre Alexandre de Moraes, o deputado apontou o sonho fracassado de anistiar os criminosos que atentaram contra a democracia para colocar o inelegível ex-presidente novamente no poder. Estou vendo hoje bolsonaristas se esgoelarem da tribuna. Há muito tempo eles planejam tentar uma anistia para quem buscou acabar com a democracia no Brasil. Aliás, tentaram de todas as formas, mas deram um tiro no pé quando pediram para o Congresso Nacional instalar uma CPMI para averiguar o 8 de janeiro. E a CPMI, no seu relatório, provou e deixou claro: houve uma tentativa de golpe, queriam liquidar o processo democrático, retirar o direito de voto do povo brasileiro, para que Bolsonaro se perpetuasse como um ditador no poder. Bom dia, Joaquim. E não conseguiram. Felizmente, foram presos e muitos ainda estão para ser condenados. Sabendo que entre os condenados e presos estará Jair Bolsonaro, o deputado Van Harten perguntou na tribuna: o que tem em comum esses que estão sendo agora condenados pelo Supremo Tribunal Federal? A resposta é fácil. O que eles têm em comum é que são golpistas e foragidos. Foragidos aqui do Brasil por estarem respondendo na justiça o que fizeram. Não haverá anistia. Em novembro, após Moraes retirar o sigilo sobre o inquérito do 8 de janeiro, deputados do PL tentaram minimizar os ataques à democracia, mas Correia não hesitou em lembrar sobre a trama de assassinato contra o presidente Lula. Que ninguém aguenta mais essa ladainha de golpe, que foi golpe, que foi golpe. Os áudios que aparecem agora na investigação, fica muito claro que em nenhum momento o nosso eterno presidente Bolsonaro falou a palavra golpe. E eu fico aqui implicado de ver como que tem deputado da extrema-direita que quer desvirtuar os fatos, a verdade dos fatos. Tentaram envenenar o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Quem diz isso não sou eu, é a Polícia Federal, que agora não serve para nada. E eu vejo policiais federais aqui desdizendo da Polícia Federal, dizendo mal da nossa Polícia Federal. E são policiais federais, ligados às forças de segurança. A Polícia Federal está fazendo um trabalho minucioso e tem agora áudios mostrando que eles estavam incitando o golpe, que tinha gente prevendo o assassinato por veneno do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época, Alexandre de Moraes. Esses áudios estão lá. Vocês não vão falar, pelo menos, que estas pessoas que fizeram isso deveriam estar presas? Pelo menos estas? Não. Vocês protegem toda a extrema-direita e, por isso, são coniventes com a tentativa de golpe que existiu no Brasil. E isso está mais do que claro.
Na tentativa de Nicolas Ferreira defender os criminosos, Rogério debochou, imitando o bolsonarista, e declarou que os extremistas só usam as redes sociais para tentar consumar ato golpista. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente. Porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu tô falando. Não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu. Agora estão aqui querendo dar de coitadinhos, dizendo nós não fizemos nada. O que a gente faz, diz o Nicolas, hoje foi sem peruca, pelo menos. Ele vem aqui e diz, olha, nós não fizemos nada, eu só falo as coisas aqui inocentemente, e aí eu sou punido depois, sou perseguido. Coitadinho do Nicolas, não tem a menor dó. Porque o que tem que se ver é o conjunto da obra que vocês fizeram. Vocês tentaram dar um golpe no Brasil, foi o que a extrema-direita fez. O bolsonarismo é uma vertente fascista, neofascista nesse país. E o que eles tentaram, e agora o relatório da Polícia Federal coloca claro, como a CPMI já tinha colocado, é que vocês foram às redes sociais provocar o golpe, intimar as pessoas a ir à porta dos quartéis, colocar bomba em avião para criar fato político. Agora o outro jogar bomba no Supremo Tribunal Federal, punhal verde e amarelo para matar o presidente Lula envenenado e o vice-presidente Alckmin. O ministro Alexandre de Moraes, foi isso. Não foi inocente, não vai na rede social à toa, não. Vai na rede social para consumar uma proposta golpista e antidemocrática. É por isso que Bolsonaro vai ser preso. Não é pelas besteiras que ele fala, não, porque só fala besteira. Se fosse por falar besteira, vocês já estavam tudo presos. O problema é porque vocês queriam consumar um golpe e querem ainda. Até agora vocês não vieram aqui pedir perdão ao povo brasileiro porque tinha trama golpista para assassinar o presidente da República. Por que vocês não condenam esses generais que estavam lá? Sim. E tem áudio deles dizendo que iam fazer isso. Quem de vocês condenou esse pessoal aqui? Ninguém. Mas vocês condenam o MST, trabalhadores rurais sem terra. Esses não podem lutar pela terra. Esses você acham terroristas? Terrorista é Bolsonaro, que comandava o golpe nas palavras da Polícia Federal. É na palavra da Polícia Federal que, aliás, vocês falavam muito bem da Polícia Federal e agora dizem que a Polícia Federal não presta porque virou contra o golpe que vocês quiseram dar. É isso. Gente, a fala do Rogério Correia é fundamental e esse vai ser o meu editorial de hoje. Comecei um pouquinho depois porque os primeiros vídeos era mais para comemorar o Natal. A gente está no período de grandes festas, a gente está no período aí de muitas pessoas estão no recesso, estão descansando, estão aproveitando aí para vocês reverem a vida de vocês, mas a gente está ao vivo aqui com vocês no dia 26 de dezembro para lembrar e não esquecer o que aconteceu no ano de 2024, que é justamente essa investigação. Estava conversando com algumas pessoas ontem. A investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe, o assassinato do Lula, o assassinato do Alexandre de Moraes, o assassinato das principais figuras políticas que garantiram a democracia, é fundamental que essa investigação não seja esquecida. Esquecida, como aconteceu com a própria CPI da pandemia. A CPI da pandemia incriminou Bolsonaro, incriminou seus ministros, escolheu depoimentos importantes e nós tivemos um PGR que engavetou. Nós temos uma chance agora, com o doutor Paulo Gonet, que aparentemente não parou de trabalhar nem agora no recesso, de efetivamente punir essas pessoas. E já começamos punindo, com uma prisão preventiva, o general 4 estrelas Walter Braga Neto. Está começando a operar uma mudança nesse país, mas a gente não pode deixar que o discurso do deixa disso, que o discurso passapanista de bolsonaristas como Nicolas prospere. É um combate ativo, é um combate constante que a gente não pode deixar para trás. O último editorial que eu fiz aqui, eu estava conclamando vocês a comemorar o Natal. Não fizemos live ontem para todo mundo também poder descansar, mas o combate aqui é ininterrupto, gente. Tanto que nós temos as nossas metas financeiras,
nós temos os comentários, temos a seleção de tudo que está acontecendo aqui para vocês. E a gente precisa que esse canal seja fortalecido como uma trincheira em que vocês se informam bem, vocês se engajam no que realmente interessa e a gente seleciona realmente os principais fatos. A gente não se perde em questiúnculas, a gente não se perde em coisas que podem tirar do foco. O foco nesse momento é continuar esse combate até que todos os golpistas sejam punidos e que o governo do presidente Lula consiga os melhores resultados. Um governo que não passa por uma situação fácil, passa por uma situação de pressão no mercado financeiro, de sabotagens constantes, mas a gente precisa muito do reforço de você que me assiste. Quero que vocês façam como a Lilian eu já vi ela lá no canal do Meteoro e já mandou uma contribuição aqui pra gente de 50 pilas. Ô Lilian, você tem direito a 2 livros em PDF, tá? Basta você me mandar o e-mail lá no pedrozambarda@gmail.com para você poder receber os livros super bacanas, tá, gente? Mas todo mundo que contribui aqui com o canal, sobretudo quem contribui com quantias maiores, pode fazer isso. Nós estamos no momento desmonetizados. Esse vídeo que está subindo agora para vocês assistirem aqui nessa live, infelizmente não vai gerar 1 centavo. Mas nós temos um Pix aberto em que o pessoal pode contribuir aqui com o nosso trabalho, ganhar livros, cursos e muitas coisas bacanas, desde que vocês nos ajudem nessa missão, tá, gente? Deixa eu mandar um beijão para Sandra Araújo, mandar um beijão para todo mundo que está nos acompanhando. Mas a gente precisa da ajuda de todos vocês nesses 150 que faltam aqui para a gente fazer bem no nosso trabalho. Como lembro, o deputado Rogério Correia, e foi o combate dele ao longo do ano todo, nós não podemos deixar que o golpismo triunfe, gente. E o golpismo só vai triunfar se a gente efetivamente esquecer e deixar para lá a questão do 8 de janeiro. Esquecer e deixar para lá um processo que aconteceu no Brasil. Porque o golpe do Bolsonaro não aconteceu só no 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi o grande ato público. Mas a gente tinha sabotagens à democracia pelo menos desde junho do ano de 2022. Nós tivemos ao longo dos meses um questionamento das urnas eletrônicas, um questionamento a respeito do processo eleitoral. Então é muito importante que a gente fique de olho aberto, fique atento ao que estava acontecendo. Foi uma conspiração, meus caros, que envolveu generais de 4 estrelas. Foi uma conspiração que poderia ter envolvido os chefes das Forças Armadas. Ia ter um banho de sangue no Brasil se nós não tivéssemos instituições que funcionam, e aí eu quero destacar a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Se essas duas instituições não funcionassem naquele momento, a gente teria seríssimos problemas. Seríssimos problemas. Talvez a gente estaria numa ditadura Bolsonaro, não só numa reeleição do Bolsonaro. É essa a situação. É essa situação que a gente está falando aqui, live atrás de live, trazendo depoimentos de especialistas, trazendo depoimentos de políticos, de pessoas que ativamente estão envolvendo isso. Uma das entrevistas que a gente fez aqui no canal foi com o Chico Teixeira. O Chico Teixeira foi professor do Mauro Cid nas escolas militares. Então tem muito depoimento privilegiado que você pode conferir no Natal, nesse canal, como o do Cacai, do nosso querido Lenny Streck. Em breve teremos uma entrevista com o Pedro Serrano, mas a gente precisa da ajuda de todo mundo nesse trabalho que a gente faz aqui. Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário, vocês podem contribuir. Nas lives,
a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava, tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais, tchau, tchau.